Em Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade. Em Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança e a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, pra liberdade é que Jesus nos libertou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, juntamente com nossa mãe, Maria Santíssima, né? Aquela que conheceu a verdade, não só conheceu a verdade, como também em seu ventre ha dado carne a essa verdade. Ensinou a verdade a andar, ensinou a verdade a caminhar, ensinou a verdade a rezar. Maria, ela que chorou também pela verdade, mas como conhecia a verdade, ela se manteve de pé quando nós, pecadores, crucificamos a verdade. Mas por ser a verdade, ela ressuscitou. E essa verdade hoje quer habitar nos nossos corações. Essa verdade é Cristo. E quando nós fazemos a experiência de Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Mas, por que muitas vezes as pessoas não chegam a fazer essa experiência do amor de Deus? Ou por que muitas vezes as pessoas não estão livres dos seus pecados? Porque não conheceram ao Senhor. É interessante que conhecer ao Senhor não é o mesmo que saber que é. Tá certo? Porque muitas vezes a gente acha que saber e conhecer é a mesma coisa. Não é. O saber está aqui, tá certo? É intelectual. Mas o conhecer é experiência e sentimento. Então, muitas vezes, nas Sagradas Escrituras se fala justamente desse conhecer. Tá? E justamente eu faço o convite para vocês. Muitas vezes, quando vocês estão sozinho ou sozinha diante do espelho, uma vez que se tira a roupa, se desnuda diante do espelho, é um momento de autoconhecimento. E assim também Deus nos vê, né? Não temos máscaras, não temos roupa, Deus nos vê assim. E justamente é o mesmo convite que o Senhor nos faz, para que nós também possamos ver a Deus assim como Ele é. E Ele é, né? Deus é essa verdade verdadeira. Inclusive é mais, né? Por isso que Ele diz que é, né? Então assim, justamente o convite para nós hoje é abrir um pouco mais o nosso coração para esse amor de Deus que se revela como verdade. Jesus ele cita uma vez que ali naquele momento, né, os judeus estão com ele e justamente falam para ele sobre a questão de Abraão, um personagem importantíssimo não só para os judeus como para nós também. Jesus justamente vem dizer que Abraão não se comportava como eles. E justamente aqui entra um pouco a relação de fé, amor e esperança. Ó, nós sabemos que na época de Abraão existia justamente a ideia de um politeísmo, ou seja, a existência de muitos deuses. Então existia. Então, para Abraão, naquela época, escutar a voz de Deus, nosso Deus, dizer para ele assim: olha, vai embora, né, junto com a tua esposa, pega todas as tuas coisas e vai para a terra que eu vou te indicar. Ou seja, era uma voz em 1 milhão de vozes dentro daquela cultura, quero que vocês me entendam. Ali ainda não existia para Abraão o que nós chamamos hoje de monoteísmo, ou seja, a adoração de um único Deus e conhecer que só existe um único Deus. De certa maneira, era mais bem uma monolatria, ou seja, eu escolho um Deus para servir. Então, justamente na cabeça de Abraão ainda, e dentro de tantos deuses que existiam, foi justamente Deus, né, Javé, o Senhor, que falou com ele. E ele, com um ato de fé, junta as coisas e vai. É interessante para a gente poder perceber justamente a ideia de que Abraão não apresentou nenhuma resistência.
Porque depois, em seguida, vem o sacrifício de Isaac também, ou o quase sacrifício de Isaac, ou a ideia de que muitas vezes a gente se pergunta, né? Só para a gente poder ver justamente por que Abraão é nosso pai na fé. Muitas vezes a gente se pergunta, mas ele ia sacrificar o próprio filho? Mas vocês se deram conta de que Isaac não era tão pequeno assim? E justamente por acreditar também no Senhor, ter fé nele, ele sabia que aquele sacrifício era necessário? Já pensaram justamente em pensar como Isaac pensava? Ou seja, não, o Senhor pediu um sacrifício ao meu pai, mas também está pedindo um sacrifício a mim, que eu também me entregue? Isso é muito interessante. Tá certo? Então, e Abraão vai, aí vem o anjo, aparece o anjo, né, impede justamente que ele mate o próprio filho, e ele encontra graça diante de Deus, né, que é justamente a sua fé. E justamente aqui está o conflito entre aqueles que se dizem serem, né, filhos ou descendentes de Abraão, que justamente Abraão acreditou em Deus sem ver, e justamente os judeus que estão com o coração ainda duro, porque Jesus está aí, tá certo? E eles não querem ver, ou seja, mais que ver com os olhos, não querem ver com o coração que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e é enviado por Deus. E justamente Jesus fala daquilo que viu. E é muito interessante porque Jesus diz que ele veio do Pai. E esse vir do Pai não é somente que estava junto dele e Deus o enviou, mas também que foi, né, gerado pelo Pai na eternidade. Ou seja, Jesus é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. E quando o Pai atua, atua também o Filho e o Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós ficamos procurando, tá certo, milagres, sinais, e muitas vezes está diante de nós e a gente não se dá conta. Então, Jesus, ele é verdadeiramente o Senhor, ele é justamente essa verdade que quer nos fazer livres, mas para nós, né, é difícil acreditar e ver os sinais, tá certo? Então, justamente, o convite para hoje, né, além da gente poder ver e adorar ao Senhor como essa verdade que nos liberta, é preciso, antes de mais nada, reconhecer também que nós somos pecadores e que sim, nós somos prisioneiros ainda, cada um dentro do seu pecado. Seja o egoísmo, a vaidade, a luxúria, a avareza, a ira, a inveja também. Mas cada um de nós, eu me incluo como o primeiro dos pecadores. Na fila dos pecadores eu sou o primeiro, e na fila dos santos eu nem entro. Tá certo? Justamente é preciso a gente reconhecer. Mas é preciso reconhecer também que o Senhor me liberta, mas eu preciso também fazer a minha parte. Por quê? Vamos entender de que a salvação é já, agora, mas um ainda não. Em que sentido? Em que sentido de que nos foi dada? Mas eu sou livre para recebê-la ou não. Então, justamente fica um convite um pouco para nós de percebermos justamente as maravilhas de Deus na nossa vida. O padre José Paim, eu vou citá-lo aqui, em sua tese, ele justamente falava um pouco sobre isso, que a salvação é justamente como um presente, né? Então, Deus nos deu, mas agora, como um presente que tem o papel de presente, está bem embrulhado dentro da caixa, né? Vai depender de mim se quero abrir esse presente e usufruir dele ou não. Então, assim, eu sou livre para isso e Deus não me obriga. Mas Deus é dado a cada pessoa, a cada ser humano. Por isso que a salvação é agora, já está acontecendo e o ainda falta. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus que nós repetimos na missa, nós não o atualizamos, como muitas vezes nós dizemos. Porque o sacrifício é sempre atual. O que nós fazemos é presentificar. Presentificar, tornar presente. E justamente esse tornar presente o sacrifício do Senhor é por causa que aquele sacrifício feito há 2000 anos atrás foi eterno. Eterno é para sempre, tá certo? Ou seja, Deus envia o seu Filho, mas Jesus também vem porque quis. Então, existe uma vontade no Filho que é justamente em comunhão com a vontade do Pai.
Uma vez que essas duas vontades estão em plena comunhão, se dá justamente o grande mistério de amor. Ou seja, o Filho vem, aceita se sacrificar por nós, ele se sacrifica por nós, e por ser da mesma substância que Deus, ele também é Deus, então o Pai o recebe. Já não precisamos fazer mais nenhum sacrifício humano ou de animal. Tá certo? Então, é o Deus que é Pai, que aceita o sacrifício do Deus que é Filho para sempre. E justamente aí nós encontramos a nossa salvação. Então, é um oferecimento de amor, é um sacrifício de louvor que o Filho faz por nós. E por isso, justamente, ele redime tudo. Tá certo? Ele nos salva absolutamente de tudo. Então, vamos justamente estar atento a esse chamado do Senhor para podermos ser verdadeiramente livres quando nós descobrimos que o Senhor nos ama de verdade e nos quer para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.